a gente continua falando da greve dos caminhoneiros. De acordo com a Associação Brasileira de Caminhoneiros, o Brasil tem mais de 2.200.000 motoristas registrados. São profissionais autônomos, funcionários de empresas de transporte e terceirizados que, faça chuva ou faça sol, carregam quase tudo na carroceria: comida, máquinas, animais e combustível. Eles percorrem 1.720.000 quilômetros de estradas em todo o país. Dessas, 87% não tem 1 centímetro de asfalto, segundo a Confederação Nacional dos Transportes. No dia 21 de maio, os caminhoneiros iniciaram uma greve contra a alta nos preços do diesel e tomaram rodovias municipais, estaduais e federais. No último domingo, o governo federal, em mais uma tentativa de pôr fim à paralisação, propôs a redução de 46 centavos no preço do óleo diesel. 5 centavos seria do fim da cobrança da CID, 11 centavos da redução das alíquotas do PIS e COFINS e 30 centavos viriam dos cofres do governo, que vai ter que reservar 9 bilhões e meio de reais do orçamento. Já são 9 dias de greve e para a gente entender melhor os impactos dessas medidas anunciadas pelo governo e as consequências da paralisação, eu recebo aqui no estúdio o professor de Finanças do curso de Ciências Econômicas da UFOP, Tiago Barros. Professor, obrigado pela sua participação aqui no Plano Aberto. Obrigado, eu. Professor, dessas medidas anunciadas pelo governo no último domingo, foram 5 principais medidas, entre elas essa redução de 46 centavos no litro do óleo diesel. Quais seriam as medidas de maior impacto para a categoria? A medida que tem maior relevância para a categoria é realmente o preço final, os 46 centavos na bomba, que vai aliviar durante um tempo, né? Isso é provisório para o setor. No entanto, é o que vai mais onerar a sociedade brasileira, uma vez que se está retirando impostos e tributos, né, taxas desse setor específico, vai ter que alocar em outro campo. Então, no fundo, a sociedade vai ter que arcar com esse custo de 9,5 bilhões e essa é a discussão em voga hoje no país. Esse custo, professor, até o fim do ano, ele vai chegar a 4 bilhões de reais. A lei de responsabilidade fiscal obriga o governo a apresentar uma outra fonte de renda para cobrir esse rombo, né? Cerca de 2 bilhões de reais, segundo o governo, devem vir da reoneração da folha de pagamento, mas ainda fica um rombo de 2 bilhões de reais. Quem vai pagar essa conta? É o consumidor? O Eduardo Guardia, que é o ministro da Fazenda do Brasil, disse hoje que não vai aumentar imposto. Então, se não vai aumentar imposto, você tem 2 vias: ou aumenta endividamento ou você corta despesa. O que temos visto na trajetória recente da política econômica brasileira é que não tem se efetivado o corte de despesas. E isso se deve muito... o governo não tem uma legitimidade, ele não foi eleito na urna, então você tem problemas de negociação com o Congresso para fazer redução, né, de despesas, e para elevar imposto nós estamos às vésperas de um período eleitoral. Principalmente hoje o Maia, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, falou também que não vai ceder quanto ao aumento de impostos. Então nós temos um impasse muito grande. A meu ver, o mais plausível é que exista uma combinação de endividamento, emissão de dívida, com aumento de imposto, sim, algum outro imposto para compensar esse alívio para o setor dos caminhoneiros. O ministro da Fazenda, na verdade, voltou atrás, né? Porque a princípio ele falou que ia ter que aumentar impostos ou reduzir os benefícios fiscais concedidos para várias categorias, né? Na verdade, então, esse endividamento, como que o governo, eu não consegui entender, como que o governo vai cobrir esse rombo se ele não vai aumentar imposto? Sim. Na verdade, o governo não sabe ainda o que vai fazer, né? Não sabe, o governo tem ido e voltado há muito tempo. Eu acho que isso é um retrato da nossa instabilidade política e estudos recentes já mostram que essa realidade vem de muito tempo. Nós temos períodos de oscilação, principalmente quando a gente vive um bom cenário, investimentos no país, a gente pisa muito no pé do acelerador do gasto e depois a conta acaba chegando. Então, mais uma vez, o setor dos caminhoneiros é uma classe muito forte, é um setor muito fortalecido. No Chile, por exemplo, já derrubou um presidente.
Então é um setor que realmente afeta toda a população e ele está usando desse poder de barganha. E aí você tem um problema que setores têm atuado dentro da greve visando, em alguns casos, até a queda do presidente Temer, né? Setores políticos. Setores organizados da sociedade por trás de setores políticos. Então, por exemplo, as grandes transportadoras estão por trás também da greve. Acredita-se, inclusive, que são elas que não querem permitir a volta das atividades, o normal cumprimento das atividades dos caminhoneiros, e eles têm esses interesses escusos por trás. Então o caso é muito mais sério do que a gente acredita. Eu creio que o setor de caminhoneiros é apenas um setor que está emergindo, mas isso revela um descontentamento da sociedade brasileira, que paga uma carga tributária, um dos maiores cargos tributários do mundo, tem péssimo serviço, 50% da sociedade brasileira não tem rede de esgoto. Tá? Então, assim, está chegando num ponto que o Estado está muito caro e muito em função de corrupção e todas essas coisas. Então, assim, o caminhoneiro, a meu ver, ele é uma classe que está tentando até mesmo lutar por esse descontentamento na nação brasileira, né? Agora, o Estado, se ele não aumentar imposto, ele vai ter que emitir dívida e vai ter que cortar despesa. Carro comissionado, vai ter que começar a cortar as fontes onde o dinheiro vai embora para tentar cobrir esse rombo. O que a gente sabe é que isso não tem se efetivado nos últimos anos, pode ser que ele deixe a conta para o próximo pagar. Sim, uma das medidas seria a reoneração da folha de pagamento. O que seria isso, professor? Na verdade, o governo, o custo total é 9,5 bilhões, né? O total dessa operação para o Tesouro, para o governo federal. O que o governo tem, já no orçamento, ele tinha disponibilizado uma folga, como se ele tivesse um excedente dentro do orçamento que ele não tinha alocado ainda, de 5,7. Então isso aí ele vai lá, vai pegar esse excedente e resolver. Agora, os 3,8, ele fala que vai ter que cortar de todos os ministérios. Então, se ele enviar mais para saúde, mais para educação, mais para transporte, ele vai ter que cortar para ajustar esses valores, tá? Então, assim, o que é importante dizer é que, no fundo, quem paga a conta é a sociedade brasileira, né? E, no fundo, ela está descontente com tantos privilégios e regalias que levam, no final, a isso. O setor de caminhões é um setor diretamente afetado, aumentou nos últimos anos, de 2009 a 2013, principalmente, ofertas de caminhões subsidiados pelo BNDES, ou seja, as grandes empresas, principalmente, compravam caminhões a taxas mais baratas do que custa produzir esses caminhões. Então aumentou a oferta dessas grandes empresas e o pequeno caminhoneiro foi totalmente afetado, porque ele vai concorrer com essas empresas, ele não tem capacidade para isso. Então o frete caiu, como você aumentou a oferta de caminhões, com o frete caindo, ele foi a parte mais frágil da situação. Agora, convém destacar também que o Brasil tem monopólio no refino de petróleo, isso afeta diretamente também o preço nas bombas, porque vamos supor, se você tivesse um concorrente que é a Shell atuando no Brasil, ela iria pegar e falar, eu não vou repassar tanto do preço, você tem competitividade. Se você tem competitividade, o maior beneficiário é o consumidor final. A gente não tem, só a Petrobras refina. Segundo, você teria que ter uma agência reguladora forte para falar, Petrobras, não pode fazer isso, não tem. Todas as agências reguladoras estão aparelhadas por partidos políticos. Então, no fundo, a gente tem uma falha desse desenho todo. Recentemente, a Petrobras tensionou realizar mudanças metodológicas, onde o preço reflete as variações no preço externo, e como o Brasil viveu problemas recentes no câmbio, né, o real depreciado, esse valor ainda ficou ainda maior. Então, se você juntar todas essas variáveis que compõem essa situação atual, o caso é realmente muito sério e as perspectivas não são boas do ponto de vista da economia política. Sim, mas professor, o preço praticado pela Petrobras ele era repassado para as bombas quase que diariamente. Essa é a melhor política? Ou é a única política que a Petrobras e o governo conseguem fazer? Sim, essa é a política que os países avançados fazem. Se você pegar um estudo ontem, eu tive esse trabalho do FMI, do Banco Mundial, o preço do Brasil ainda estava defasado em relação ao mercado internacional. Então, quer dizer, o problema não é o Brasil variar o seu preço conforme o preço externo. O problema é a nossa carga tributária.
né? Tanto é que a grande maioria dos caminhoneiros, com a redução dos 46 centavos e as outras medidas também, já estão se dispostos a voltar a trabalhar. Ou seja, o que ele tirou ali foi PIS, COFINS, e ele está reduzindo o quê? O que é a obesidade do Estado. Então o grande problema não é a metodologia acompanhar o barril de petróleo no mercado internacional. O grande problema é ter um Estado que gasta mais do que arrecada e querer transferir sempre para as pessoas, para as empresas, para o consumidor final, o preço dessa gastança desenfreada. Sim, o problema maior, então, são os impostos embutidos no preço. Sim, e os impostos refletem, em última análise, o quê? Um Estado que não consegue pagar o seu gasto corrente. O Brasil tem problemas de um endividamento alto, né? Ao invés da gente tentar fazer uma reforma, e aí, por exemplo, uma reforma tributária, se você fizesse uma reforma tributária e os impostos incidissem sobre valor adicionado, nenhum desses impostos existiriam no diesel. Porque seria o imposto sobre valor adicionado seria para o consumidor final. Então, o caminhoneiro, por exemplo, ele não estaria arcando com esse custo, né? Que é o que os grandes países na Europa, os países envolvidos, têm um único imposto. No Brasil você tem ISS, ICMS, PIS, COFINS, CID e aí por diante. E nos tempos recentes nós vivemos grandes problemas, porque o governo congelou o preço de petróleo, depois esse preço estoura mesmo, que é o que aconteceu com a energia elétrica e vários outros setores. Foi uma espécie de estelionato eleitoral para ganhar uma eleição e depois tudo isso se reflete lá na frente. É muito difícil em economia você represar preço e depois não ter uma ressaca nesse preço. Sim, ele congelou segurando os aumentos e subsidiando esses aumentos, para não deixar chegar ao consumidor final, é isso? Isso, e isso para ganhar uma eleição, né? Então é uma medida popular, mas que a conta sempre chega. Eu acho que nós estamos falando de caminhão, mas o buraco é muito mais embaixo, assim. Nós estamos falando de escolhas de que um país quer fazer e onde um país quer chegar, o que um país quer ser. Se você quiser pagar esse custo agora, é através de imposto. Se você quiser deixar para os seus filhos pagar essa conta, é através de dívida. Um país ele faz escolha no tempo. Para quem que eu vou deixar a conta? Então qual que é a ideia central? Ter reformas, ajustar o tamanho do Estado, para que a gente não fique vivendo nesse caos que hoje você observa no Brasil. É muito caro para as pessoas. Para uma pessoa comum, a carga tributária... Em 88, a carga tributária no Brasil era 24%. Hoje é 34%. E o investimento caiu. Quer dizer, o Estado está sugando mais dinheiro das famílias. Um trabalhador comum trabalha 4 meses no ano só para pagar imposto. Ele começa a ganhar dinheiro só em maio. Então, assim, está muito caro para todo mundo. E aí reflete, o caminhoneiro é uma classe diretamente afetada e que revela esse descontentamento. Sim, o senhor está querendo dizer que o Estado brasileiro ele é muito caro e os benefícios dele para a população são mínimos. Sim. E são precisas reformas tributária, reforma da Previdência, reforma... Trabalhista passou agora, mas o principal é uma reforma de Estado. Nós temos um país onde as pessoas têm muita regalia e um trabalhador comum, como um caminhoneiro desse, pega um caminhão lá no Maranhão de Mamão, tem que entregar no Rio de Janeiro, em uma semana ele fica virando noite para ganhar mais frete. Então, assim, o que reflete é que você tem uma casta que tem privilégios, cargos comissionados. Se você fizer só uma reforma de Estado, a economia é de 10 bi por ano. Eu estava vendo de cortar um pouco de cargo comissionado, de tirar lanchinho, motorista particular. E aí são vários setores que têm esses privilégios. Então, eu creio que o caminhoneiro ele tem essa liberdade, o direito de protestar. Acredito que ele não deva atrapalhar na liberdade, no direito do outro, de um caminhoneiro que quer rodar, e hoje isso está afetando, é o princípio do liberalismo, que as pessoas possam exercer suas liberdades individuais. O segundo, eu creio que com essas 5 medidas que nós já falamos, eles já poderiam ter cessado a greve, e aí creio que tem outros interesses, como ou derrubar o presidente Temer antes do processo eleitoral, ou eles começarem a querer levantar bandeiras que representem toda a sociedade. Por isso que eles não teriam parado ainda. Eu creio que sim. Né? Uma parte pequena, segundo o governo. Sim, o principal são esses agentes que estão infiltrados na greve, muitos representantes de grandes transportadores,
que ou querem a queda do presidente, ou em segundo lugar também eles querem lutar agora pela redução do preço da gasolina para a pessoa comum, por exemplo. E aí quem tem que fazer esse tipo de greve são as próprias pessoas, né? Um professor não luta para melhorar a saúde, né? Sim, entendi, professor. Essa questão do preço da gasolina, muita gente se pergunta. Então, essa redução no preço do óleo diesel não vai chegar à gasolina, não vai atingir a maioria do trabalhador que tem carro, que usa o carro diariamente. É Não. isso? O trabalhador continua pagando o mesmo preço na bomba final, é só o diesel que afeta. Basicamente são caminhoneiros e grandes transportadoras. O trabalhador final ele continua pagando o mesmo preço. Agora, revela outro problema também. A gente não faz investimento em transporte público, por exemplo. Então as pessoas estão vendo o tanto que ela ficou refém de um carro, né? Não faz investimento em transporte público e não diversifica as formas de escoação da produção no país, né? Rodovias, ferrovias, hidrovias. Sim. O Brasil, esse foi um problema de crescimento. Você tem um país continental e os grandes países, assim como os Estados Unidos, que são países grandes, cresceram via ferrovia. Só que na década de 50 o JK fez um lobby com a indústria automobilística, trouxe para cá a Chevrolet, a Ford, a Volkswagen e concedeu benefícios fiscais e tal. Então o Brasil cresceu via rodovias. Se você pegar, não é só o custo de uma rodovia, você tem custo de acidentes. Num acidente você está onerando o SUS, que essa pessoa vai ser transportada para o hospital, você tem que deslocar a Polícia Federal para o local. Então o custo de rodovias é muito caro. E o Brasil deixou nos últimos anos de investir em ferrovia, que seria o mais barato, que é o que dá competitividade para os países, e também a navegação de cabotagem, já que nós temos muitos rios no país e o custo é muito baixo do transporte hidroviário. Então, por que a gente não está investindo aí? É a pergunta que todo cidadão comum deve fazer. Por quê? Porque eu estou usando o dinheiro só para ficar pagando gasto corrente. Então, enquanto eu não fizer esse ajuste, e outra coisa... E com certeza tem gente ganhando com isso também, né? Quando Sim. você investe apenas num setor, tem uma parcela ganhando com isso também, né, quando professor? você não investe em outros setores e deixa, quem vai pagar a conta são as populações futuras, porque as gerações futuras vão pagar. Investimento é para salvaguardar também o bem-estar de quem está por vir no Brasil. Sim, professor, o senhor falou da questão das empresas que estariam por trás dessa paralisação, e o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, ele está investigando a prática de lockout. O que seria isso? O senhor acha que realmente é possível estar havendo lockout por trás dessa paralisação? O que o ministro da Defesa até emitiu um comunicado hoje é que mais de 40 processos já estão sendo abertos de apuração. O lockout é uma denominação para dizer quando você tem agentes infiltrados gerando uma greve, né? Eles estão por trás disso. O que tudo indica, conforme os próprios representantes dos setores, é que realmente isso está existindo, que o governador de São Paulo hoje fechou com o setor para voltar a operar tranquilamente, e os próprios representantes do setor estão alegando que existe esse tipo de prática no Brasil com interesses secundários. Então isso é algo muito grave, né? Porque você está parando um país, países envolvidos, você não pode brecar uma rodovia, né? Isso é algo muito sério. O custo, é muito importante destacar isso também para a população, que nós estamos olhando aqui só o custo do setor público. O setor privado está deixando de ganhar 104 milhões por hora. Tá? Então na primeira semana isso já custou 17 bilhões de reais só para o setor privado, que é o varejista. A Fiat, por exemplo, as peças não estão chegando, então ela está parando de vender carro, e assim todos os setores. Então só supermercados, a FEComércio divulgou na primeira semana, foi mais de 5 bilhões que o Brasil deixou de ganhar, de vender e de ofertar esses produtos e serviços. Então o custo é muito maior, porque de um lado tem o Estado, mas na outra ponta tem o microempreendedor, o investidor individual, várias pessoas estão sem reposição de estoque. Então isso afeta diretamente também as famílias, os empresários que geram emprego, geram renda. E outro quadro que é assaz importante destacar nessa alçada é que isso gera insegurança para o investidor externo. Hoje a ação da Petrobras caiu muito na Bolsa de Valores. Então assim, a gente tem que ter um país onde as regras se cumprem, onde você tem um ambiente de estabilidade econômica, os contratos se efetivam, e isso gera muita estabilidade, que é ruim também
para a visão do Brasil no mundo e para a atração de investidores externos. Como o senhor já disse, tem um custo para todo o país e um custo que uma hora o país vai ter que pagar, esse custo. Custo econômico, político e social, porque em última análise começa com o custo político, depois isso vai para a esfera econômica, vai ter que resolver, e no final vai ter que tirar de setores nevrálgicos, saúde, educação. Então, termina no fundo, no consumidor, no brasileiro comum e tudo mais, que sempre paga a conta. Eu no acho final, que, na verdade, por erros e erros de decisões erradas tomadas por políticos, de diversos partidos, tomadas por essas pessoas que governam o país há muito tempo, né, professor? Sim, e daí derivam duas questões muito importantes. A população tem uma oportunidade de repensar o Brasil que a gente quer, que é pagando muito imposto, não tendo, é isso, esse dinheiro transitando todo no Estado, né? E a segunda coisa é o seguinte, o Delfim Neto falava, quando o mercado não resolve, a urna corrige. Será que nós vamos votar bem agora? Porque estamos perto de um processo eleitoral, talvez seja uma grande oportunidade, não de olhar setores específicos, classe tal ou classe tal, de olhar assim, quem que tem oportunidade de melhorar esse país, sabe? Eu acho que são essas duas questões que derivam desse movimento grevista nacional. É verdade, ainda assim a gente está com poucas opções, né, professor? Essa que é a verdade. Vamos ver o desenrolar aí, a campanha ainda está para começar e tem muita coisa para acontecer. Muito obrigado, o assunto é bem complexo, é difícil de entender, são vários atores envolvidos, mas eu acho que deu para ajudar um pouco o nosso telespectador aqui com as suas explicações, com a sua ajuda aqui pra gente. Ótimo, obrigado. Obrigado, senhor.